Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 14ª semana de aula da disciplina de Física Contemporânea, desculpa. Hoje a gente vai dar a gente vai falar do tópico 4, né, do capítulo 43 de Física Nuclear, que é a atividade meia-vida, né? Vamos ver sobre essas taxas de decaimento radioativo. Vamos estudar aí a datação radioativa, né, que é importante aí para a gente poder estimar a idade de certos objetos, né? Falar sobre os riscos da radiação no lar, efeitos biológicos que ela tem no nosso corpo para o bem e para o mal, tá certo? Pois vamos lá. Para começar, a gente tem que começar a falar de taxa de decaimento, né? Ele fala aqui que é um fenômeno estatístico, né? Não tem como você... essa diminuição é um processo estatístico, né? A gente sabe que quando o núcleo não é estável, quando ele é instável, a tendência dele é emitir partículas alfa, né? Ter um decaimento alfa, beta ou gama, né? E aí a gente numa amostra que você tem ali um número muito grande de átomos, de núcleos, né? Você não consegue dizer qual núcleo específico vai cair naquele momento, entendeu? É um processo totalmente estatístico. E nesse processo estatístico é válida essa equação aqui, né? O livro não dá detalhes, ele só diz que a taxa de decaimento negativa ela é proporcional ao número de núcleos, né? Eu acredito que essa equação já tenha sido comprovada experimentalmente, né? Então não vou me ater aqui a entender de onde vem toda essa dedução dela aqui, tá certo? Mas ele dá até, já vi em outras referências, ele dizer que é comparado a uma pipoca, né? Quanto mais milho de pipoca você põe no micro-ondas, no forno, na panela, né? Desculpa, mais milhos vão estourar por unidade de tempo, tá certo? É mais ou menos isso que ele quer dizer, que quanto maior o número de nuclídeos, número de núcleos, né? Maior vai ser a taxa de, de, de decaimento, tá certo? E aí ele diz que isso é proporcional, ou seja, esse decaimento do núcleo, ou seja, o número de partículas que decai, o número de núcleos que ele perde por unidade de tempo, né, é proporcional a lambda vezes o número inicial de núcleos, tá certo? Essa taxa de decaimento dele, deixa eu só explicar melhor aqui para vocês. Pronto, é isso aqui, ó. A variação negativa desse número de núcleos, tá certo? Ó, tem um N de T, um número muito grande de núcleos radioativos numa amostra. Você tem uma amostra específica, né, de 1 grama, qualquer que seja a massa, né? E dentro daquela amostra tem um número grande de núcleos radioativos, tá certo? E aí, num instante dt, um instante dt bem pequeno mesmo, tem um pequeno decréscimo do número de núcleos total, tá certo? Porque eles vão decaindo. E aí essa taxa, essa velocidade com que eles decaem é proporcional a lambda n. E se você resolver essa equação aqui, a gente chega numa exponencial negativa. Esse lambda é chamado de constante de decaimento, né? E se você substituir a função exponencial, essa função aqui, ó, n de t é igual a n0, que é o número inicial, né, quando t é 0, vezes a exponencial de menos lambda t, se você substituir essa função aqui, você percebe que ela condiz com essa equação, né? Se você derivar isso aqui uma vez no tempo, derivada de n de t dt é menos lambda vezes exponencial de menos lambda t vezes n0, ou seja, é menos lambda vezes a própria função, fica um menos aqui, né? Só que esse menos daqui, ó, cancela, né? Então, menos essa derivada vai dar lambda vezes a própria função, tá certo? Então, essa função aqui, ela corresponde à solução dessa equação. E o gráfico dela é esse aqui, tá certo? Ó, no instante t igual a 0, a minha amostra tem n0 núcleos, e à medida que o tempo passa, esse número de núcleos vai caindo
por causa do decaimento, tá certo? Ó, vai caindo. E aí tem aqui vários tempos de vida, né? Por exemplo, tem um tempo de meia-vida, tá certo? É T meio, que é esse tempo que o número inicial de núcleos decai para N0/2. Se você substituir isso aqui, ó, no momento em que N de T é N0/2, N0 corta com N0, fica só 1 meio, é igual exponencial de menos lambda vezes o tempo que é T meio, né? Que é esse tempo de meia-vida. E aí eu tenho que o tempo de meia-vida é esse valor aqui, ó, 0,693 sobre lambda. Esse lambda é aquela constantezinha lá de cima aqui, ó, tá certo? Ó. E se você inverter esse lambda, 1 sobre lambda, você vai ter o tempo médio, né? É a vida média do átomo, né? Que aí é simplesmente o inverso disso daqui, ó. Beleza? Isso aqui também eu não provavelmente vem lá da estatística, tá certo? Esse tempo médio aqui. Eu não vou me ater a demonstrar isso aqui, porque o próprio livro não demonstra, tá certo? Aqui ele dá uma janelinha de atenção, porque uma meia-vida pode não ser suficiente. Porque um elemento químico ele pode ser radioativo, né? Pode causar danos, e uma meia-vida dele pode não ser suficiente para ser seguro, né? Ser uma amostra segura de você manusear e tal. Como por exemplo aqui, ó, ele fala que se o rejeito radioativo tiver uma atividade 10 vezes maior que a atividade sem riscos, né, depois de meia vida vai ficar 5 vezes maior, ou seja, ainda vai ser 5 vezes perigoso, né? Aí você tem que esperar mais um bom tempo aí até que ele fique mais seguro. Se você esperar mais meia vida, ele de 5 vezes passa para 2,5 vezes e aí vai. Ou seja, tem que esperar o tempo certo para que a amostra seja segura, tá certo? Essa taxa de decaimento, que é mostrada aqui na equação 43.16, ela tem uma unidade específica, tá certo? É o Curie, em homenagem, né, lógico, Marie Curie, deve ser os dois Curie, né? Pierre e Marie. Ou talvez só ela, não sei. Mas tem essa unidade aqui, que é a unidade de equivalente, ó, 1 Curie é 3,70 vezes 10 a 10 becqueréis, né? Becquerel foi o cara que descobriu a radioatividade. Francês, provavelmente a pronúncia do nome dele não é essa. E que é a pronúncia do cearês, né? E aí, ó, 3,70 vezes 10 a 10 becqueréis correspondem 3,70 vezes 10 a 10 decaimentos por segundo, tá certo? É a taxa de decaimento da minha amostra, beleza? Aí vem a parte de datação radioativa, né? A gente pode usar essas taxas de decaimento, né, para saber a idade que um objeto tem. A gente pode, por exemplo, medir quanto ele está emitindo agora, quanto ele emitia no passado, fazer uma comparação e saber a idade daquele objeto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o livro fala aqui o seguinte, que na atmosfera, devido aos raios cósmicos, o CO2 ele origina aí uma pequena proporção de carbono 14, né? Carbono 14. E aí as plantas que obtêm carbono dessa fonte, elas não distinguem se o carbono é o 14 ou se não é, né? Elas estão absorvendo. E aí, depois que essa planta morre, ela deixa de absorver carbono, né? E aí o carbono 14 sofre um decaimento, beta menos, né? E se transforma em nitrogênio 14, com meia-vida igual a 5.730 anos. E aí, medindo essa proporção de carbono 14 dos núcleos restantes, a gente pode determinar em que ano o organismo morreu, né? Então tem esse tipo de datação. Só que o problema desse tipo de datação é que as concentrações de carbono na atmosfera, elas nem sempre são as mesmas. Aí a gente tem que usar outro tipo de medições, como
a largura das árvores, né? O diâmetro dos anéis das árvores, né? Que a cada ano ela renova a, a, uma camada ao redor dela, né? Então cria ali um anel em torno quando você corta o tronco da árvore, você vê vários anéis, né? Cada anel daquele corresponde a um determinado número de ano, né? Ou um ano, se não me engano, eu não lembro agora. Mas você pode usar vários tipos outros tipos de datações, caso tenha esse probleminha aí de concentrações diferentes, como é o caso aí da atmosfera, tá certo? Agora sim, um outro detalhe, mas sim, essa datação por carbono 14 ela é amplamente utilizada aí em vários ramos da arqueologia, tá certo? Para dizer em que ano uma múmia foi encontrada, um fóssil foi encontrado, beleza? A gente ainda hoje a gente data os objetos encontrados na arqueologia usando a datação radioativa, apesar desse porém aí, né, de que nem sempre vai em algumas situações a gente não vai conseguir ter uma medida correta, tá certo? Mas vamos lá. Agora ele vai falar aqui de um risco grande, né, que é o acúmulo do radônio 222, que é um gás radioativo inerte, incolor e inodoro em residências. Por que isso aqui? Porque as rochas, né, sobre as quais as casas são construídas, próximas de onde as casas são construídas, elas são ricas em urânio 238, né? Isso ele está falando dos Estados Unidos. Eu acredito que valha para a gente aqui também, beleza? E aí tem um decaimento, né, nessa série de urânio aqui. Aqui, ó. O radônio 222 é produzido continuamente pelo decaimento do rádio 226, que se encontra em quantidades muito pequenas nas rochas e no solo sobre o qual a casa é construída. Eu falei que era do urânio, na verdade é o rádio, né? Ele fala aqui que o radônio ele tem um tempo de meia-vida de 3,82 dias, né? Só que as rochas elas têm esse decaimento constantemente, né? O rádio 226 se encontra em pequenas quantidades nas rochas, no solo, e aí é uma situação de equilíbrio dinâmico, né? Na qual a taxa de produção é igual à taxa de decaimento. Então vai produzindo o rádio 226 e ele vai decaindo para o radônio, que é um gás radioativo. E aí esses 3,82 dias vão se tornando anos, né? Porque a pessoa vai sempre respirando aquele gás radioativo. Só que, comparado a outros tipos de radiações, essa radiação é muito fraca, né? Ela é muito fraca, ela não tem tantos riscos assim para a saúde, né? Ele está falando aqui que aqui, ó. Embora alguns estudos indiquem uma atividade de até 3.500 picoquirris por litro, né? A atividade média do radônio 222 por volume de ar é aproximadamente igual a 1,5 picoquirris por litro, tá certo? Deve ser por ano isso aqui, né? Ele fala o seguinte, ó, se você vivesse num ambiente com esse nível de exposição, sua expectativa de vida se reduziria em cerca de 40 dias, né? Isso é muito pouco, né? Tá certo? Se você, fumasse um maço de cigarro por dia, sua expectativa seria reduzida em 6 anos, beleza? Então vamos lá agora passar para a parte 5 do capítulo 43, que é os efeitos biológicos da radiação, né? A gente entrou nessa discussão do radônio e aí tem, inclusive um ex-aluno nosso aqui do IF, ele colocou uma plaquinha, ele trabalha lá no PECEM com radiologia, né? E aí tinha uma plaquinha, eu vi no Instagram dele, uma plaquinha, e nessa plaquinha tinha dizendo assim, cuidado, radiação ionizante, né? Essa radiação ionizante, ela é a radiação que faz, né, dependendo da quantidade, ela faz mal para o nosso corpo, né? Então vamos discutir um pouco sobre ela agora. Ó, quando essa radiação, essas partículas alfa, beta, gama, nêutrons, né, ondas eletromagnéticas, como o raio-x, por exemplo,
quando eles passam através da matéria, elas perdem energia, quebram ligações moleculares e produzem íons, né? Porque se você quebra uma molécula, ela vira um íon, aí a origem da expressão radiação ionizante, tá certo? Então, assim, a radiação gama e os raios-x, como eles são ondas eletromagnéticas, né? Não são partículas propriamente ditas, eles interagem com a matéria através do efeito fotoelétrico. Os elétrons absorvem os fótons dessa radiação e aí eles são ejetados do material. E aí o átomo fica ionizado. Ele perde um elétron, vira um íon, né? E também os nêutrons produzem ionização através do efeito Compton, né? Tá certo? Aliás, desculpa, perdão. Fala aqui, ó, um elétron absorve um fóton dessa radiação e pode se deslocar da sua posição ou pelo efeito Compton, tá certo? Na verdade, não tem nada a ver com essa parte dos nêutrons, não. É que um elétron ele pode ser ejetado do material por efeito fotoelétrico ou pelo efeito Compton, espalhamento Compton, né? Que a gente já viu que quando a luz interage com a matéria, ela pode sofrer como se fosse uma colisão mesmo, né? Com conservação de momento e conservação de energia. E o elétron pode ser ejetado também, tá certo? E aí a gente tem essa ionização através do efeito Compton também, não só o efeito fotoelétrico. E aí os nêutrons produzem ionização indiretamente por meio das colisões com os núcleos ou quando eles são absorvidos pelos núcleos com o subsequente decaimento radioativo do núcleo resultante, né? Os nêutrons podem ser absorvidos e aí depois o núcleo sofrer decaimento, beleza? Ficar instável, né? Fica instável e sofre decaimento. Então são interações complexas, né? Os efeitos, né? Os efeitos que podem produzir no nosso corpo, se for em pequena quantidade não tem problema. Por exemplo, a luz solar, a gente precisa dela, né? Inclusive regiões aí regiões dos polos, né, em que a luz solar em épocas do ano que a luz solar quase que não aparece, né, no inverno, por exemplo, as pessoas aumentam o índice de suicídios, né, porque as pessoas estão menos expostas à radiação solar. É uma radiação importante para a gente, né, produzir a vitamina D, por exemplo, né? Mas em quantidades elevadas, essas radiações podem causar danos para os nossos tecidos, tá certo? Então, uma exposição muito prolongada a raio-x, a luz solar, ela pode produzir doenças graves e até levar à morte, né? Em decorrência de diversos mecanismos. Por exemplo, destruição em massa dos tecidos do nosso corpo, né? Alteração do material genético e destruição dos componentes da medula óssea, né? Que é onde é produzido os glóbulos vermelhos do sangue. E aí a gente fica sem a defesa do nosso organismo por causa do excesso de radiação. E aí tem essa questão da dosimetria das radiações, que é o seguinte: os raios-x e os raios gama a gente considera como sendo fator 1, né? E aí todas as outras partículas aqui, ó, por exemplo, elétrons, tem de 1 a 1,5, né, de absorção no nosso corpo. Nêutrons é de 3 a 5, né? Prótons 10 vezes mais que o raio-x, que raios gama, né? Partículas alfa e íons pesados 20 vezes. Isso significa o quê? Que um íon pesado ou uma partícula alfa, elas são absorvidas 20 vezes mais do que os raios-x. Aqui é uma tabela que meio que mostra aí o risco que essa radiação tem para o nosso corpo, tá certo? Então, os íons pesados ou as partículas alfa têm 20 vezes mais danos, né? São 20 vezes mais absorvidas pelo nosso corpo do que os raios-x ou os raios gama, tá certo? E a unidade de medida é esse Gray aqui, ó, Gray, tá certo? G-R-A-Y, Gray, beleza? Que é equivalente a joule por quilograma, que é a quantidade de energia que o nosso corpo absorve por quilograma, tá certo? Por unidade de massa do nosso tecido, tá certo?
E aí esses efeitos biológicos dependem dessa tabelinha aqui, ó. Tá bom? Vamos agora para os riscos, né? Continuando sobre esses riscos da radiação. E outra unidade que eu não mencionei é o Sievert, né? Aqui, ó, que é a unidade do Sistema Internacional de Dose Equivalente para seres humanos, chamada de Sievert, que é nada mais nada menos que você multiplicar esse fatorzinho RBE aqui, ó, que são esses fatores em Sievert por Gray, tá certo? Vezes a dose absorvida, que é essa dose que é dada em Gray, tá certo? Ó. E você tem aí em Sievert, né? E aí aqui ele fala que por ano, normalmente quando a gente se expõe aí raios cósmicos, a radioatividade natural dos solos, materiais de edifícios, é da ordem de 2 a 3 millisieverts por ano no nível do mar, né? E é 2 vezes maior a uma altitude de 1.500 metros, tá certo? Para um exame, por exemplo, de raio-x do tórax, geralmente é na faixa de 0,20 a 0,40 millisieverts para cerca de 5 kg de tecido, né? Então, uma pessoa de, sei lá, se você tiver um peso maior, é só multiplicar aqui o fator e multiplicar aqui, tá certo? Por exemplo, 50 quilos, só multiplicar por 10 isso aqui. Então, é uma quantidade pequena comparado com os benefícios, né, que aquele exame pode lhe trazer. Por exemplo, agora recente, meu sobrinho, que ele é autista, né, ele ingeriu uma pilha, né, a mãe dele trocou uma pilha do carrinho dele, ele pegou a pilha e engoliu, uma pilha comum. Não é pilha palito, é uma pilha comum mesmo. Eu até achei que fosse dar palito, mas não era. Ele engoliu ela inteira, ela passou inteira pelo esôfago, né? E ficou no estômago dele. E ele não sabe falar direito ainda. Só que ele conseguiu falar pra ela que tava com dor de cabeça, né? Mostrou, bateu na cabeça, dói. E ele ficou sentindo febre também. E ela fez um exame de raio-x nele e viu a pilha lá, bem contornozinho da pilha bem desenhado, né? Ou seja, aquele risco que ele foi submetido, né, à radiação dos raios-x não se compara ao risco que ele teria se não tivesse feito o exame, né? Se não tivesse feito uma endoscopia para remover aquela pilha, né? Então, ele precisou fazer uma endoscopia, mas graças ao exame de raio-x, né, que conseguiu ver aquela pilha dentro do estômago dele. E aquilo ali iria causar sérios danos, né, para ele, tá certo? Principalmente se a pilha tivesse de alguma maneira vazado algum componente dela para dentro do corpo dele, tá certo? Então, assim, por isso que as pessoas fazem tratamentos para câncer com radiação, né? Que o risco de morrer por câncer é maior do que morrer por causa da radiação, né? Então, o pessoal usa a radiação para destruir certos tecidos cancerígenos, né? Então, aqui, ó, o risco, a exposição prolongada a essas radiações pode causar câncer, né? Defeitos genéticos, como a gente já falou, tá certo? E essa questão da dose segura ainda é muito debatida, tá certo? O pessoal fala que 20 millisieverts por ano para quem trabalha nessa né, com fontes de radiação, né? Tem gente que fala que é mais, que é menos, enfim. Tá certo? Aqui tem um gráfico das radiações, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, ó. Contribuição de diversas fontes para a exposição total de um habitante dos Estados Unidos expressa com a porcentagem do total. Então aqui tem raios cósmicos, né? Terrestres, internos, tem o radônio, que a gente já falou, raios-x médicos, medicina nuclear, bombas atômicas, tudo isso aqui entra nessa pequena fatia aqui, ó. A maior dela é o radônio, né, que vem das rochas, certo? Que reduz sua expectativa de vida em 6 anos, se você passar aí 20 anos exposto, né, como foi falado lá. O que eu ia dizer?
Raios cósmicos são muito perigosos, né? Inclusive os astronautas, quando eles vão para a estação espacial, eu vi um artigo falando que eles sofrem danos permanentes no cérebro, né? Porque os raios cósmicos, a Terra tem um grande campo magnético. Esse campo magnético não é só para orientar a bússola, não. Ele serve como escudo contra esses raios cósmicos, né? O campo magnético da Terra ele acaba levando esses raios cósmicos mais para os polos, né? E aí a gente aqui na Terra está mais protegido, enquanto que os astronautas na estação espacial estão mais sujeitos a esses raios cósmicos aqui, e eles causam danos sérios ao cérebro, tá certo? Você perde neurônios, você pode causar doenças degenerativas. Então, radiação é sempre uma coisa muito perigosa mesmo para o nosso corpo. E aqui tem agora o uso benéfico da radiação, né? Deixa eu falar antes disso. Vamos lá. Por exemplo, o iodo, né? O iodo, a medicina nuclear, ele é utilizado, né? O iodo radioativo aqui, ó, quase todo iodo ingerido pelo nosso corpo, né? Ou é eliminado ou é armazenado na tireoide. E aí as reações químicas do corpo não distinguem entre o isótopo instável do iodo, que é o iodo 131, e o estável, que é o 127, né? Então assim, ó, como é que é usado o iodo para, por exemplo, detectar câncer, né, no paciente, ou para curar o paciente de câncer? Você injeta uma quantidade de iodo instável, que é esse que sofre decaimento, né, no paciente. A meia-vida dele é de 8 dias, né, aproximadamente. E depois de um tempo você mede como é que está o paciente, como é que está a emissão de iodo do paciente. E você sabe se quanto aquele iodo foi absorvido pela tireoide, quanto está sendo expulso, né? Quanto está sendo eliminado, enfim. Você consegue ter uma ideia de se a tireoide está boa ou não, né? E aí, por exemplo, o molibdênio também é usado para detecção de câncer, né? Aqui, ó. Na verdade, aqui é o tecnécio, que é o seguinte, ó. O tecnécio 99, ele é formado em um estado excitado do decaimento do molibdênio, né? Então, o molibdênio decai para o tecnécio, emitindo através do decaimento beta-, né? E aí ele cai para um estado excitado do tecnécio. E aí a gente já falou aqui que quando ele está no estado excitado, ele pode cair para o estado fundamental de menor energia e emitir radiação gama, né? E aí você pode usar um detector de radiação gama para saber se em que lugar está emitindo mais radiação gama, né? Certo? Ele funciona como um traçador radioativo. Desempenha um papel importante na localização de cânceres, embolismos e outras doenças. Beleza? Também tem um trício, que é um isótopo do hidrogênio, né? Ele mapeia moléculas em reações orgânicas, pesticidas, né? Em cadeias de alimentos. E a radiação é usada também para fortalecimento de polímeros, esterilização de instrumentos cirúrgicos, dispersão no ar da eletricidade estática não desejada, ionização intencional do ar em detectores de fumaça, e também os raios gama são usados para esterilizar e preservar alguns produtos alimentícios, beleza? Então, não é só para o mal que a radiação é usada, né? Ela pode ser usada para o bem também. Aqui tem um anexozinho aqui, ó, de uma figura em que fala que o prédio do Capitólio lá dos Estados Unidos, ele é feito de granito, né? E aí contém uma pequena quantidade de urânio, naturalmente radioativo. E ele está falando aqui dos riscos que uma pessoa trabalhando aqui dentro durante 20 anos tem de
contrair o câncer, né? Aumenta 0,1% de chances acima dos 10% que a gente já tem naturalmente só em estar vivo, né? A gente tem 10% de contrair câncer só em estar vivo, né? Por causa de toda essa radiação que existe aqui naturalmente criada pelo homem, né? E aí, uma pessoa trabalhando aqui dentro aumenta 1% de chance de ter câncer, tá certo? Então é isso. Aqui é uma imagem do exame, ó, embolismo, né? Cintigramas, o nome desse exame aqui, ó. Exame colorido, né? Mostra a região de absorção de um produto químico contendo Tecnes 99, né? Então, você consegue detectar, fazer exames de imagem usando elementos radioativos, beleza? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai entrar em reações nucleares, beleza? Vou deixar aqui uma atividade para vocês entregarem até o fim do semestre. Qualquer dúvida é só chamar. Um grande abraço e até a próxima aula.